Olá a todos que estão prestigiando essa apresentação. Eu me chamo Matheus Gonzalez Fernandes, sou mestrando no programa de pós-graduação em Agricultura Ambiente da Universidade Federal de São Carlos e hoje, para a disciplina de seminários, apresento o projeto intitulado Por Parâmetros Físicos, Químicos, Microbiológicos e de Toxicidade otimizados para a aplicação da ameaça concentrada no solo, sobre a orientação do professor doutor Renato Lalim Mantagnoli. Ele ganha cada vez mais destaque no cenário global referente à geração de bioenergia, principalmente na produção do etanol. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada nessa geração do álcool. E durante a produção do álcool, ocorre a geração de alguns resíduos, como a torta-filtro, o bagaço e a vinhaça. Por conter altos teores de matéria orgânica, a vinhaça ela já vem sendo utilizada como fertirrigação em áreas de cultura. Mas a sua aplicação apresenta um elevado potencial poluidor quando manuseado de forma incorreta, podendo contaminar só águas superficiais e as águas subterrâneas. Atualmente, existem três tipos de vinhaça: a vinhaça in natura, a vinhaça em pó e a vinhaça concentrada. Este trabalho ele visa analisar a atividade microbiana no solo fertilizante com a vinhaça e correlacionar os parâmetros ambientais a procedimentos otimizados de aplicação da vinhaça concentrada em campo com culturas. E realizar também um comparativo entre os níveis de toxicidade ambiental encontrado nas análises de laboratório e com a vinhaça in natura já presente em literatura. Então, os objetivos desse projeto. O objetivo geral é estabelecer modelos preditivos de comportamento ambiental da vinhaça concentrada que indique a concentração e periodicidade de aplicação em campo. Os objetivos específicos: analisar os parâmetros da área de biofertilização com a vinhaça e caracterizar o solo por meio do comparativo com seus valores máximos esperados. Verificar a influência da vinhaça concentrada na atividade microbiana do solo e comparar a toxicidade da vinhaça in natura, presente em literatura, com a vinhaça concentrada ao longo do tempo. Agora, referente ao material e métodos. A área de estudo. O local de estudo será a usina de Iracema. Na figura 1 pode ser verificado a localização dessa usina de Iracema no município de Iracemápolis. A usina ela faz parte do grupo São Martinho, que é um dos maiores grupos sucroenergéticos do país. Atualmente, a usina de Iracema conta com uma capacidade de 3 milhões de toneladas de canas por safra e tem mais de 70 anos de experiência no setor. Antes das análises laboratoriais, será feito um memorial descritivo envolvendo o diagnóstico preliminar de periodicidade de aplicação dessa vinhaça nesse solo e também as características químicas de cada amostra. Agora, referente à coleta das amostras de solo. As amostras de solo elas serão coletadas dentro da própria usina de Iracema e depois ela será transportada ao laboratório em um recipiente previamente esterilizado. As amostras elas serão de forma trimestralmente, sendo realizadas 2 coletas em período chuvoso e 2 coletas em período seco. Para cada amostra, para cada coleta, serão realizados 9 amostras do solo, onde será retirado da camada superficial,
sendo de 0 a 0,2 metros. Na figura 2, à direita, podemos observar uma esquematização de como será feita essa coleta dessas amostras. Então, ao todo da área, serão coletadas 8 amostras ao redor, né, da área, e uma amostra será coletada no centro. Gostaria de comentar também que será feito todo o georreferenciamento de cada ponto dessas amostras, armazenando também o local com a ajuda de um GPS. Referente à coleta da vinhaça concentrada. Então, a vinhaça concentrada, ela também será disponibilizada pela usina de Iracema, então será coletado em amostradores do tipo Bailler, e após a coleta desse líquido, ele será condicionado em um recipiente de vidro, também previamente esterilizado, e armazenado em freezer sob uma temperatura de 4 graus Celsius, até o seu uso na unidade experimental no laboratório. Também será feito os cálculos de dosagem máxima de aplicação do cultivo. Essa equação ela está de acordo com a norma P4231 da CETESB, é uma norma estadual, publicada em 2015, aonde mostra os valores máximos em que pode ser aplicado a vinhaça em áreas agrícolas. Então, esse projeto ele visa também atender essa norma. Referente à atividade microbiana. Então, a análise experimental de colorimetria no solo, ela será feita com diferentes concentrações da vinhaça e será monitorado por espectrofotometria de indicador redox, considerando o tempo necessário para a variação da coloração. Então, na figura 3, aqui à esquerda, é possível verificar o indicador que será utilizado, o 2,6-diclorofenol indofenol, também conhecido como DCPIB, fabricado pela Vertec, que é um composto químico cujo a cor ela se altera quando reduzido. E também estou simbolizando como será feitas as análises. O inóculo utilizado nessas amostragens também será o solo coletado dentro da usina. Então, o equipamento de análise ele será o Tecano Quant Infinity M200 de leitura em microplacas, instalado no Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular, o LAMAN, dentro da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Araras. Também será utilizado, conforme eu comentei, o solo como inóculo e será possível verificar a microbiota presente em cada amostra. Então, esses ensaios eles serão executados de triplicatas e agitados em um agitador de tubo Ponyx AP46 por 10 segundos e armazenado em uma mesa incubadora de agitação, o shake, sobre uma temperatura controlada de 35 graus Celsius e 180 rotações por minuto. Todas as imagens geradas nesses experimentos, elas serão armazenadas pelo tipo de substância e o tempo de biodegradação. E as medidas quantitativas serão feitas por espectrofotometria e, com isso, a partir dessas análises, será possível fazer uma análise cinética baseada no tempo necessário para a descoloração do corante do DCPIB, que é o indicador que será utilizado. Agora passarei a comentar como ocorrerá a experimentação de biodegradação por espirometria. Então, será utilizada a metodologia de respirometria de Barta e Pramer adaptada, visando determinar as informações a respeito da concentração de CO2 dentro da amostra criada do respirômetro, com evidências
indiretas de biodegradação da vinhaça concentrada. O respirômetro de TEPRAME basicamente consiste em um sistema fechado, apresentando duas câmeras conectadas, onde pode ser observado na figura 7, que é uma representação do respirômetro. Então, essas câmeras conectadas ocorre a biodegradação em análise, em uma, e na outra possui uma solução alcalina, capaz de identificar o CO2 produzido pela respiração microbiana dentro desse interior do respirômetro. Então, comentando sobre a figura 7, nós temos que é a letra A, que simboliza a tampa da cânula, a B, que é a própria cânula, onde será feita a inserção desse líquido alcalino. O C representa a rolha que vem dar esse parâmetro nesses dois locais. O D representa o braço lateral, onde ele possui um diâmetro de 44 milímetros e uma altura de 100 milímetros. Essa solução alcalina ela vai ser inserida na letra E, simbolizada pela cor azul, e o inóculo, que será o próprio solo coletado na usina, será inserido na letra F em vermelho. Gostaria de ressaltar que o H representa uma válvula. Essa válvula ela precisa estar fechada durante toda a experimentação. E também o I representa o suporte para poder vedar ainda mais o respirômetro. O suporte ele pode ser de vidro, lã de vidro ou mesmo de algodão, que é mais comum utilizado. O J, ele representa o filtro de calta socada, então ele possui um diâmetro de 15 milímetros e uma altura de 40 milímetros. E a respiração ela vai ocorrer dentro do frasco do Eremeia, simbolizado pelo G. Esse frasco ele possui 250 mililitros. E o inóculo, né, que eu comentei, ele será o próprio solo utilizado, coletado na usina de Iracema. Então, através desse experimento de biodegradação por respirometria, espera que possa determinar informações a respeito da concentração de CO2 criada no interior do respirômetro, influenciadas pela vinhaça concentrada, e também com essa metodologia seja possível monitorar as taxas de evolução do CO2 e também identificar a biodegradação da vinhaça de solo. Agora passaria a comentar sobre a experimentação de toxicidade ambiental. A toxicidade ambiental ela será analisada utilizando espécies vegetais nesses ensaios e serão avaliados de acordo com a germinação das sementes e a elogação do tecido vegetal. Será considerado essa elogação do tecido vegetal a raiz e o hipocótilo. A vinhaça concentrada ela será utilizada também de acordo com as normas da CETESB, então será feita a dosagem anteriormente então estará de acordo com a norma estadual para aplicação permitida em culturas agrícolas, e o uso dessa biofertilização será feito apenas uma vez, antes da semeadura dessas espécies escolhidas, e será aplicado diferentes dosagens em cada amostra, para verificar qual é a condição ideal dessas amostras e qual seria a amostra mais tóxica para as espécies. As espécies vegetais escolhidas como bioindicadoras foram o milheto, o pepino e a alface. E as sementes elas serão adquiridas dentro de lotes livres de defensivos agrícolas, a fim de evitar a contaminação dessas amostras. Então,
Basicamente, serão colocadas 8 amostras em cada experimento. Esses experimentos serão em forma de triplicata para cada concentração da vinhaça utilizada. As sementes germinadas, elas serão contabilizadas após transcorridos 120 horas de início do experimento e serão considerados sementes germinadas as que tiverem 2 milímetros de protusão da radícula e será feito os cálculos de porcentagem de germinação e de porcentagem de inibição. Agora, eu gostaria de comentar como será feita a análise dos resultados. Então, os ensaios propostos, né, de biodegradação, de análise microbiana, de ecotoxicidade e de parâmetros físicos do solo, eles resultarão em vários parâmetros quantitativos. E esses parâmetros, eles serão analisados pela análise de componentes principais, o PCA, buscando identificar qual a interação entre eles e, posteriormente, serão produzidos gráficos utilizando o software R e o Design Expert. Também será analisado o efeito individual e sinergético de cada parâmetro para otimizar a aplicação da vinhaça em campo e prever quais são os fatores ambientais que podem interferir na biodegradabilidade ou toxicidade do composto. Dessa forma, as análises estatísticas geram dados de otimização de aplicação da vinhaça concentrada em solos com culturas agrícolas, visando determinar a periodicidade de aplicação e a concentração ótima, evitando a contaminação do solo, das águas e a degradação dessas áreas de cultivo. Passo agora a falar sobre os resultados esperados deste projeto. Então, através dessas análises estatísticas e dessas análises laboratoriais, dos dados obtidos, será possível identificar qual é a concentração ótima para a aplicação da vinhaça concentrada em solos com culturas, observando as faixas máximas e mínimas de aplicação de fertilização, sem que ela seja ambientalmente tóxica ao solo e aos micro-organismos presentes nele, sem que ela seja ineficaz para o crescimento vegetativo. Então, desde já, agradeço a todos que presenciaram essa apresentação. Deixo aqui o meu contato para possíveis dúvidas e esclarecimentos e o meu muito obrigado.